No Brasil, a maioria dos produtores rurais ainda não tem o costume de fazer seguro da sua atividade. E quando faz, geralmente não são da pecuária. Menos de 1% dos pecuaristas protegem seu investimento. Em São Paulo, a Comissão Rural do Sindicato dos Corretores de Seguros trabalha para estimular a adesão dos pecuaristas, enquanto sensibilizam técnicos do governo federal para que aumentem o subsídio para baratear o seguro para o produtor. Walter Puga Júnior conversou com a coordenadora da Comissão Rural Sincor SP, Karen Mattielli, sobre o assunto. Acompanhe a entrevista. Karen, você tem feito uma luta constante para aumentar não só o volume de recursos, mas a adesão ao seguro pecuário. No Brasil, o seguro pecuário é muito pequeno, poucos pecuaristas fazem? A gente tem um percentual muito pequeno, abaixo de 1% do nosso rebanho ele tem algum tipo de seguro. Então, praticamente é inexistente, né, a cobertura para uma atividade extremamente importante do nosso agronegócio. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né, há alguns anos e trazendo essa informação e levando a cultura do seguro para o pecuarista também, né? Bom, o Brasil, e recentemente você divulgou essa informação, deve produzir quase 11 milhões de toneladas de carne bovina, apenas de carne bovina, em 2021. Bom, vamos crescer aí mais de 2,5% ao ano na nossa produção. Agora, a previsão do aumento de consumo de proteína também é muito grande, você lembrava isso, previsão de crescimento de 5,3% no consumo de proteína no Brasil até 2021. É um grande negócio no Brasil, mas é um negócio que não tem segurança. Por que isso acontece? A falta de informação, a falta de cultura do próprio pecuarista em entender que existe uma modalidade de seguros para proteger a atividade dele, a falta de incentivo dentro dos programas de subvenção, porque a gente tem pouco recurso para subvencionar essa modalidade de seguro. Eu considero que é um conjunto de fatores que não permitem que o seguro pecuário avance como outras modalidades de seguro. Então, a gente parte de um cenário atual, né, com um recurso, com um montante de 1 milhão, isso referindo à subvenção, mas a gente precisa de muito mais. As entidades, elas estão se unindo, né, para que o governo, principalmente agora, nesse novo governo, tenha um olhar mais sensível, que a gente consiga um aporte no recurso, justamente para incentivar o pecuarista a proteger a sua atividade. Você mesmo replicou, né, os números, as informações do crescimento da produção de carne. Então, se a gente tem um aumento, se a gente vai destinar, né, vai produzir mais carne, isso precisa de um seguro. O Brasil, ele precisa incentivar que o pecuarista produza mais, ele aumente a sua produtividade, mas precisa incentivar que o seu negócio também esteja protegido, né? Quem trabalha com gado de elite já é mais sensível e procura se proteger melhor? O gado elite, ele concentra um valor em risco maior. Então, você tem por exemplo, você adquire um touro de central, enfim, 80 mil reais, 100 mil reais. O pecuarista, ele entende que ele tem concentrado num único animal aquele valor. Então, o que ele prefere? Transferir o risco deste investimento. Então, a questão do seguro, para ele, já é muito mais clara. Quando a gente traz isso para o rebanho, seja ele de leite ou de corte, ele tem o pecuarista, ele tem a percepção que o seguro vai sair muito caro. Mas não tem como eu vou fazer o seguro dos meus 3 mil animais de engorda, enfim, vai ficar muito caro. Se ele considerar o percentual que ele tem de perda, né, a perda natural dessa atividade da pecuária de corte, e comparado ao custo, né, ao percentual do seguro... Que ele gasta para o seguro? Exato. Então, se ele fizer a conta, ele vai ter um bom equilíbrio, um bom norte para ele entender que o seguro é muito viável. Isso considerando, Puga, as perdas comuns da atividade, sem considerar um raio, porque aí o raio você não tem como
prever e muito menos como mensurar dentro da sua atividade qual vai ser a perda. Um acidente como recentemente foi divulgado na televisão, que um pecuarista perdeu dezenas de cabeças de animais por conta de um raio. Por conta de um raio. O seguro poderia cobrir Exatamente. e manter a renda e fazer com que ele se mantivesse na atividade sem uma perda mais acentuada. Além dele se manter na atividade, ele se tornaria até mais eficiente, porque a ferramenta seguro faria com que a ferramenta e a indenização, né, consequentemente, faria com que ele conseguisse investir ainda mais. Se ele tinha uma estrutura X, com a indenização, eu tive um amparo do seguro, eu vou retornar à minha atividade, eu retorno ao investimento e ainda consigo melhorias, né? Porque ele acredita que aquele negócio dele, que a atividade dele está pautada em segurança. Bom, você é coordenadora da Comissão Rural do Sindicato dos Corretores de São Paulo, que envolve também a Comissão Rural outros tipos de seguro voltado para a área do agronegócio como um todo. Sim. Inclusive seguro patrimonial. Você tem experiência em lidar com produtores rurais, notadamente com pecuarista, que a sua área é a pecuária. O produtor rural faz seguro do seu patrimônio? Bem, é inferior a contratação comparado a outros ramos, né, às outras atividades. O pecuarista, ele é um pouco conservador no sentido de buscar ferramentas para diminuir ou para mitigar os riscos, né, da atividade dele. Então, hoje, as modalidades que o pecuarista mais procuram são o seguro para frota, equipamento, mais os equipamentos agrícolas, né, que são muito contratados, mas o patrimonial ainda não causou, né, não despertou o interesse. Não sensibilizou o produtor. Não sensibilizou o produtor. Existe já, né? Já tem a demanda, mas não na proporção que a gente espera, né? Ainda. O seguro no Brasil, fazer seguro, seja de automóvel, seja de residência, de fazendas, de tratores, caminhões, ainda no Brasil é uma cultura muito difícil. O brasileiro não faz seguro como em outros países? Não se compara, né, com os países mais evoluídos. Não vamos falar em desenvolvimento, vamos falar em países evoluídos. Não se compara. O Brasil, o brasileiro, né, a cultura brasileira ainda ela está muito atrelada ao remediar. Então eu inicio uma atividade, eu inicio um projeto, mas junto não vem o desenvolvimento da proteção do que eu espero desse projeto. E isso é um mal muito grande, porque quando existe o investimento, quanto mais você puder transferir o risco desse investimento, é muito mais saudável pelo que eu espero, pelo resultado final. Então, no Brasil, como tem muita cultura remediar, né? Se acontecer, eu recorro a contratos, a recursos, enfim. Eu vou ao governo, peço prorrogação da dívida. Exato, arrolamento de dívidas, enfim. Como isso é muito característica, né, da nossa cultura, isso não é muito bom. Não é bom. Então, quando a gente se depara voltando de novo aos pecuaristas, que buscam o seguro, né, como ferramenta para mitigar os riscos da atividade dele, seja ele um pecuarista que está iniciando a sua atividade ou um pecuarista tradicional, isso mostra o quão evoluído ele é na atividade e os próprios números dele mostram isso. Então, eu acho que fica até uma pergunta, né, não para os pecuaristas, para os agropecuaristas do nosso país, né? Será que não é válido analisar o custo de um seguro dentro da minha atividade? Não importa se é o seguro patrimonial, se é o seguro agrícola, se é o seguro pecuário. Será que não é válido eu analisar o custo e num período de tempo eu entender o quanto isso seria positivo no caso de uma catástrofe, no caso de um vendaval, né, no seguro patrimonial?
Então, eu acho que fica essa pergunta, né, para os nossos agropecuaristas. Vamos entender um pouquinho mais do que é o seguro, vamos buscar informação. Os corretores do agro, eles estão à disposição, né? O Brasil conta com vários corretores de seguros que são especialistas para atender o agronegócio. Então, procurar informação mesmo, porque o ser humano tem medo do que ele não conhece. Então, acho que vale conhecer para se prevenir mesmo. A nova ministra Tereza Cristina propõe incentivo maior para que o produtor rural como um todo, seja ele agricultor ou pecuarista, faça seguro. O subsídio do governo é fundamental para incentivar, ou seja, a ajuda do governo para pagar uma parte do prêmio do seguro é fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas culturas evoluíram, né, no sentido de estarem protegidas justamente porque tiveram esse aporte, né, essa ajuda em relação à subvenção. Então, a subvenção ela vem para minimizar a participação do segurado, né, que é o produtor, no custo do seguro. Então, quando tem, né, um aporte ou quando tem um aumento de recurso dentro do programa, isso faz com que cada vez mais outros pecuaristas, outros produtores agrícolas procurem pelo seguro. Então, a gente espera, a gente a gente acredita que a gente já inicia um novo governo e que com certeza a nova ministra ela vai ter um olhar mais sensível para a questão do seguro. É isso que as entidades esperam. Bom, você acaba de ouvir a Karen Mattielli numa luta constante já há alguns anos para aumento do subsídio destinado, em especial, ao seguro pecuário, né? Para proteger o pecuarista na sua atividade, seja atividade, não só quem trabalha com gado de elite, mas quem trabalha também com gado de produção, né? Para leite, para corte. É fundamental ter o seguro e é o que ela argumenta. Agradeço mais uma vez sua presença aqui, Karen. Imagina, eu que agradeço, Pulga. Voltamos ao programa.